Eu quero saudar todos os irmãos da congregação de Jardim Almanara com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a todos aqueles que nos ouvem hoje, essa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós somos ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu nome é Lacerda. Estamos congregando ali, como eu já disse, na congregação de Jardim Almanara, que pertence ao setor 18 da Vila Espanhola, que pertence ao Belém, né? Ali está, no Almanara, de Jardim Almanara, está o nosso pastor Soler. No setor 18, o nosso pastor do setor 18 é o pastor Jeremias Borges, e o pastor do Ministério do Belém é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Hoje estamos iniciando, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, mais um trimestre, né? É o terceiro trimestre de 2020, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comentarista desse trimestre, na verdade, é o missionário Eurico Bergstein, que nasceu em 1913 e em 1999 o Senhor o levou para a glória. Esse tema nós estudamos lá atrás, né, em 1993, nós já havíamos estudado esse assunto no terceiro trimestre. Então, ele foi o último, né, digamos assim, dos grandes missionários escandinavos. Ele era finlandês, que tomaram parte na formação das Assembleias de Deus e no Brasil. Teve trabalho aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares aí. E Eurico Bergstein, missionário, ele era um missionário mesmo, ele saía pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. A lição de número 1 que nós vamos estudar hoje é Daniel ora por um despertamento. A lição de número 1 é Daniel ora por um despertamento. Essa lição é para ser dada, né, no dia 5 de julho de 2020, que cai num domingo. Se não tivesse esse problema da pandemia aí, com certeza nós estaríamos ali na igreja, todos ali, junto, cada classe, cada professor com a sua classe, dando ali sua aula, dando o ensinamento da palavra de Deus. Uma coisa interessante desse trimestre, que vai ser uma lição, uma revista, tanto para jovens como para adultos, né? Esse tema que nós vamos estar estudando, esse assunto nós vamos estar estudando nesse trimestre, né? Então, a primeira lição fala de Daniel. Daniel ora por um despertamento, né? O que significa despertamento, né? Despertamento seja deixar de estar dormindo. Daniel aqui está fazendo oração nesse sentido, né? Para despertar quem? Despertar o povo. Para sair do estado de sono, né? Do estado de dormência, ou seja, para acordar. É ação de sair da inércia. A inércia é uma coisa terrível, porque a inércia, quanto mais a pessoa fica deitada, mais ela quer ficar deitada. Então, os tempos aqui de Daniel dias de muita dificuldade, né? Ali que o povo de Deus estava passando, obviamente que o povo de Deus, durante aquele período todo, antes do exílio na Babilônia, e hoje nós vamos estar estudando uma parte de pós-exílio da Babilônia, digamos assim, que eles foram para o exílio porque não obedeceram a Deus, né? Então eles ficaram ali no exílio, ali, segundo a profecia de Jeremias, por 70 anos. E não é fácil, não é verdade? O nosso textuário se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus:
Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência tanto no céu como na terra e até sobre os poderes, né, ou as forças malignas, né? Nós demos aqui na leitura diária, sempre tem, cada dia da semana tem uma leitura, né? Fazendo um resumo aqui, nós vamos ver que em Lucas 11, capítulo 11, versículo 5, depois se você quiser ler, né? Ao 13, diz que mostra ali a certeza do atendimento à oração, né? Disse Jesus: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Está em Lucas 19, capítulo 11, digo, a partir do versículo 9. Nós vamos ver também, ali em Deuteronômio 9:8, ali fala sobre a oração de Moisés, ali o Moisés orando pelo povo. Lá em 2 Samuel 7:18, nós vamos ver Davi orando para edificar o templo. Em 1 Reis, capítulo 8:22, nós vamos ver ali também, nós vamos ali notar, a Bíblia nos mostra a comovente oração de Salomão. Na sexta-feira, em Efésios 13:14, Paulo ora ali pelos irmãos de Efésios, né, de Éfeso, e Abacuque, em Abacuque 3:1, ele faz uma oração pelo livramento, com certeza é do livramento do povo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 3, depois capítulo 6, versículo 10, 2 e 17 a 19, e Esdras 1 e 15. Leiamos Daniel 9. Assim nos diz a palavra de Deus. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus amigos, que os seus companheiros, né? E no versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Lemos agora também Esdras, capítulo 6, né? Não, capítulo 1. Versículo 1. Esdras. Deixa eu só verificar aqui para ver se eu não estou... Porque ainda nós não estamos de posse da nossa revista, né? Então, nós vamos ver aqui o textuário está em Tiago 5,16, e nós vemos aqui as leituras da semana, também
a leitura de classe, né, que nós vamos ler agora Esdras, capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Leamos. Esdras, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esta lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar os motivos que levaram que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o terceiro é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Tudo vem de Deus. Na verdade, esse despertamento nada mais é do que despertar o povo para um avivamento. Um avivamento espiritual. Esse avivamento espiritual que vai se dar no final do cativeiro dos judeus na Babilônia é também a restauração da nação de Israel na Terra Prometida. Este aqui é o objetivo, é o foco desta lição. Esses assuntos estão narrados também nos livros de Esdras e no livro de Jeremias. Falar e buscar, digamos assim, um avivamento é tão real que deve se servir para todas as épocas. Avivamento é tornar a viver, é buscar uma renovação, digamos assim. E nós vamos ver aqui, se nós fizermos aqui falar algo simples, sobre Israel, Israel antes da Babilônia, Israel na Babilônia e Israel pós-Babilônia. Na verdade, o que era Israel antes da Babilônia? Se nós formos pegar lá desde do pacto palestiniano, que teve lá com o povo de Israel, ali no Monte Ebal, Erizim, nós vamos ver que ali, depois de terem conquistado as terras, estarem na Terra Prometida, houve um pacto, só que esse pacto, ele, considerando aqui, antes da Babilônia, até chegar à Babilônia, nós vamos ver que os judeus, o povo de Israel, eles tiveram muitas complicações, Principalmente quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos ver que Israel ora está lá em cima, Israel ora está lá embaixo. Israel ele não tem assim uma definição, E quando nós chegamos ali antes de Israel ser levado ali para o cativo da Babilônia, antes dos judeus, digo assim, ser levado para o cativeiro na Babilônia, nós vamos verificar que eles não estavam de acordo com aquilo que eles havia
concertado com Deus, né? Digamos assim, o pacto com Deus. Havia entre aquele povo, o povo judaico, o povo judeu, muitos pecados, né? De toda a ordem de pecados, e aquilo não estava agradando a Deus. Havia muito falso profeta. Inclusive Jeremias foi o que enfrentou praticamente esses profetas profetizando a palavra de Deus. E ninguém queria ouvir, é como hoje, ninguém quer ouvir uma palavra dura, mas a palavra que Jeremias falava era uma palavra verdadeira, uma palavra vinda da parte de Deus, né? Que os judeus iriam passar por um período, pelo menos de 70 anos aí, como escravos na Babilônia, e na verdade aqui era para eles ser curados, né? Curados do quê? Da idolatria. Então aqui nós vamos ver a punição que eles recebem, ficando escravos ali na Babilônia durante 70 anos, conforme Jeremias fala ali em Jeremias capítulo 25, versículo 11, e Jeremias 29, 10. E nós vamos também ver nessa lição o pós-Babilônia, ou seja, a libertação da Babilônia ali pelos persas, né? Pelos medos persas que vão derrotar a Babilônia e em seguida vão libertar os judeus, né? Para se cumprir aquilo que falou Jeremias, aquilo que falou também Isaías. E também nós vamos ver aqui nessa lição que nós vamos estar estudando um avivamento, ou seja, Israel voltando-se para Deus. Nós vamos ver aqui a edificação do templo, né, a reconstrução do templo. E também nós vamos ver que nesse momento que Israel ele vai como escravo para a Babilônia, nós vamos ver que na primeira invasão dos babilônicos, eles procuraram levar assim, só pessoas de alto nível, né? Conforme está lá em Jeremias 24, os figos bons, né? E entre esses figos bons, né, qual nós estamos falando, tinha ali um jovem, né, que é Daniel, da linhagem real, né, que, como todos os figos bons, foi levado cativo na primeira leva dos judeus para a Babilônia. E vamos ver que 11 anos antes da destruição do templo, e também da cidade de Jerusalém. Com ele ali foi Ananias, né? Misael e Azarias, que foram com eles. Depois eles vão ter o seu nome ali mudado. O próprio Daniel vai passar a se chamar Beltesazar. Nós vamos ver ali que os outros também, né? Ananias, Misael e Azarias vai ter seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos. E nós vamos... Quando nós estudamos a vida de Daniel, quando nós estudamos sobre esse homem de Deus, esse homem que Deus tinha dado o dom da interpretação de sonhos, das visões, esse homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande e buscava a Deus em oração muito grande, ele é considerado pelos teólogos, né, um verdadeiro estadista, né? O que seria isso, um estadista? Aquele que quer o bem do povo, e não só daquela geração, mas também para outras gerações, né? Nós vamos ver que Daniel era uma pessoa humilde, era uma pessoa que sabia o que não era perfeito, que sabia também que ele tinha imperfeições, né? E nós vamos ver que mediante todo esse cenário, né, que nós vemos Daniel, nós vamos ver lá na ponta, quando Israel vai ser liberto, nós vamos ver que vai haver um avivamento. E no avivamento, já trazendo para os nossos dias, se não houver conversão de almas, de salvação de almas, não tem avivamento. Não pode ser considerado avivamento, né? Emoções são emoções. Esses cultos aí de reteté, outras coisas aí,
não são avivamentos. Tá? E nós vamos ver que Daniel, que era um homem de uma sabedoria muito grande, era sábio, né? Ele foi um jovem hebreu, né, da classe nobre, levado para o cativo na Babilônia, mas ali, foi na época de Nabucodonosor, nós vamos ver que Daniel ali, ele achou graça, né, sobre os olhos ali daquele rei que comandava naquela época, que era Nabucodonosor. Mas nós vamos também ver que nós analisando, estudamos a palavra de Deus, acerca da genealogia de Daniel, não se tem assim muita coisa, né? Apenas aquilo que é colocado ali no livro e as ocorrências que tem ali com Daniel, né? Daniel não era sacerdote como Jeremias, também não era sacerdote como Ezequiel, mas como Isaías, ele era da tribo de Judá e provavelmente da casa real, isto é, da descendência de Davi. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa, mesmo vivendo numa situação como viveu Daniel, fora do seu país, longe do seu povo, ali com pagãos, nós vamos ver que o crente fiel, o crente que honra a Deus, é o crente que brilha como a luz. Né? Nós temos que ser luz para essa geração perversa e corrompida, conforme Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Né? Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C., ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel tinha, acho que por ali, cerca de 15 anos, de idade. Mas muitos anos depois, Daniel já gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia, como eu já falei aqui, que achou graça ali ao rei Nabucodonosor. Agora, uma coisa interessante, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, se não houver estudo da palavra de Deus, se não tiver a oração, não tem como haver despertamento espiritual. Eu volto a reafirmar, tudo isso que nós vemos aí, tanta coisa estranha aí, que chamam de avivamento, não é avivamento. Né? Avivamento não tem como haver, ou seja, não tem como haver avivamento no meio do povo de Deus, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, se não estiver de acordo com essa estrutura, né, que é a oração, aí não tem como a pessoa, digamos assim, ter um avivamento. Né? Muito bem, esse segundo ponto aqui da nossa lição, ele nos traz aqui Daniel, né, que foi despertado para orar. Houve aqui um despertamento da parte de Daniel, devido a essa própria comunhão que ele tinha com Deus. Né? Teve esse despertamento. Então Daniel começou a orar, né? Orar, jejuar, cobrir com um saco de cinzas, que era um sinal de humildade, profunda tristeza. E foi perseverante na oração em todo o tempo que Daniel esteve ali na Babilônia. Nós vamos ver aqui que o primeiro subtópico, desse primeiro tópico aqui, ele diz assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Sem a consagração devida, o cristão ele fica um cristão raquítico, né?
um cristão meio que calhado. Então, para que a pessoa tenha assim uma vida consagrada a Deus, né, ela tem, em primeiro lugar, viver em comunhão com o Senhor, viver em oração com o Senhor. Né? Aí você vai começando o quê? A consagrar a sua vida, viver em santidade com o Senhor. E a Bíblia diz que lá em Provérbios 15, 29, que o Senhor escuta a oração dos justos. Né? O Senhor, a Bíblia diz que ele não ouve oração de pecadores. É no sentido de que Deus não é surdo, né? Aqui nesse caso, é o sentido que Deus não atende a oração de pecadores, mas ele escuta a oração dos justos. Louvado seja o nome santo de Jesus. Isso está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 29, que diz assim a palavra de Deus: Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Uma das coisas interessantes aqui de Daniel, quando esteve na Babilônia, é que Daniel ele não se misturou com o paganismo. Né? Ele não se misturou, ele não levou uma vida dividida. Né? Ora com Deus, ora com o paganismo. Não, o Daniel ele sempre foi fiel a Deus. Né? Ele não levou aquela vida mundana. Né? E isso também serve para os nossos dias, porque Daniel, a Bíblia diz que ele vivia em reverência, total reverência ao Senhor. Daniel ele tinha temor a Deus, que todos nós, meu prezado ouvinte, irmãos, possamos tomar Daniel como exemplo e seguir esse exemplo, porque esse exemplo é para todas as épocas, não é só para aquela época de Daniel. Ele serve como modelo exemplar para todos nós. O segundo subtópico nos diz que a estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Às vezes, meus queridos irmãos, os combates não é com arma, né? Não é ferramentas, né? Mas Daniel aqui não usou nenhuma arma, mas o combate dele era o quê? Era em oração. Na nossa luta, a Bíblia diz, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas são contra esses espíritos malignos que estão atuando aí no mundo. E Daniel ele tinha por hábito orar pelo menos 3 vezes ao dia. Né? Eu orava ali, olhando para Jerusalém, e através da oração, Daniel ele começava a ter uma vida consagrada a Deus. Né? É uma vida de oração que libertou Daniel. Né? Quando Nabucodonosor questionou aos sábios lá para, na ótica dele, adivinhar, né, o sonho, e somente Daniel, né? Daniel sempre estava pronto ali, e Daniel orou, né, por si mesmo, tanto é que ele não aconteceu nada com Daniel, atingiu o objetivo porque Deus foi com ele, e também livrou os seus amigos, né, aqueles amigos que nós já citamos aqui no começo, e inclusive os sábios também, eles foram libertos, né? Eles não tiveram lá o dano da sua vida. Então, tudo isso foi através do quê? Através da oração de um justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? E nós, quantos justos nós não temos aí justificados pelo Senhor, né? Se a oração do justo pode tudo isso, imagina centenas, dezenas e milhares de justos que foram justificados por Deus, a ação, né? O resultado que isso tudo possa trazer quando se dedica
realmente com sinceridade, chega com temor e com reverência diante de Deus. Nós vamos ver que o terceiro subtópico nos diz assim: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Né? Agora aqui nós já vamos ver que Daniel já praticamente no fim ali do Império Babilônico, eu digo, né? Aqui Nabucodonosor já tinha morrido. Quem estava ali como rei da Babilônia era Nabonido, né? Mas Nabonido era um rei que ele saía muito, né? E deixava o seu filho ali, Beltesazar, que ele não tinha muita responsabilidade com as coisas, né? Então nós vamos ver ali que os medos, o reino da Babilônia, eles já estavam em guerra com os medos, os persas, mas nós vamos ver que logo à frente eles vão cair diante deles, né? Nós vamos ver que esse filho de Nabonido aqui, o Belsazar, que estava na capital, né, a cidade de Babilônia, ele cuidava do quê? Dos assuntos administrativos do governo, quando o seu pai não estava ali. Mas um determinado dia, esse rapaz, né, esse jovem aí, o Belsazar, ele resolveu organizar uma festa para os seus grandes, né, aquelas pessoas notáveis ali no reino, né, e se embriagavam, né, e aqui na nossa lição diz que ele estando já embriagado, olha que petulância, né? Ele mandou trazer os vasos sagrados, que era lá de Jerusalém, que Nabucodonosor havia trazido, né? Quando da a invasão de Jerusalém, né? Então, Belsazar, o que ele fez ali? Ele colocou o templo pagão da Babilônia, né? Ele colocou ali os vasos naquele templo pagão da Babilônia, e nós vamos ver ali que ele e os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Né? Eles beberam o vinho nesses vasos santos. Aquela situação, com certeza, como nós sabemos, não agradou a Deus. Né? Então Deus entrou em ação com a providência divina. Se Deus havia punido Israel, levando-os para a Babilônia, agora era a hora do acerto com os babilônios, né? Principalmente através ali do seu rei, do seu rei que comandava aquela cidade e aquela fortaleza que era a Babilônia. Tá? Então, interessante que o rei, ele no meio daquela festa, ele viu lá os dedos da mão de um homem que escrevia lá na frente, de fronte do castiçal, durante aquela festa, né? Está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 15. Nesse momento, acabou-se toda a alegria da festa, né? Era uma coisa que, obviamente, o ser de cada pessoa, né, de ser humano, sentiu, né? Então, esse rei, o Belsazar, ele ficou atemorizado, né? A nossa lição diz, né, que os joelhos dele tremiam, né? Sábios astrólogos não puderam interpretar. Ele até convocou ali os sábios e os astrólogos para interpretar aquilo que estava escrito na parede. Então, ali se lembraram de Daniel, né, que imediatamente foi introduzido na festa, da mesma forma que Deus usou Daniel em outras ocasiões, principalmente na época de Nabucodonosor. Então, Daniel interpretou o texto que estava na parede, né? Então, o que estava escrito lá na parede, com a mão do homem? Mene, mene, tekel, parsim, que está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 26. Agora, o que significa isso? Vejamos o que significa isso. E é esse o significado. Mene quer dizer contado.
Ou seja, Deus já determinou o número limite dos dias do reino de Belsazar. E assim foi que Daniel falou, né? Outra palavra, tekel, que quer dizer pesado. Fosse pesado na balança de Deus e fosse achado em falta. Foi a segunda interpretação ali que Daniel deu. E parsim, que significa dividido. O teu reino será repartido e dado aos medos e aos persas. Né? Então Belsazar mandou que Daniel fosse, devido a essa interpretação, né, vestido de púrpura. Que lhe pusesse um colar de ouro no pescoço e que o proclamasse terceiro na hierarquia real. Nesta mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Dário, o Medo, entrou na cidade e começou a reinar com a idade de 62 anos. Estava escrito, né? Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, como nós já citamos, Belsazar foi morto, né? Ele que era o rei ali dos caldeus. Então nós chegamos então à seguinte realidade, né? Não se brinca e nem pode escarnecer das coisas de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas que escarnecem, né, das coisas de Deus. Quantas pessoas fazem piada com as coisas de Deus. E o mais triste é quando no meio de uma rodinha tem alguém fazendo piada ali das coisas de Deus. Tem ali um crente ali, né? E esse aí ele está dando mau testemunho. É uma coisa chata, uma coisa muito triste, né? Então nós vamos ver aqui no segundo tópico a resposta às orações de Daniel, né? Daniel aqui nós vamos ver que sempre ele confiou nas profecias de Jeremias, e ele confiava em tudo aquilo que foi falado pelo profeta e que tudo aquilo realmente iria acontecer. Uma coisa interessante de Daniel era muito simples, como eu já disse aqui. Ele nunca procurava fazer críticas, né? Mas ele procurava orar, ele procurava orientar, né? Ele tinha muita preocupação com o povo, como nós já dissemos, ele era um estadista, né? Que preocupava-se com aquele povo daquela época, mas também com as gerações futuras, né? Que devia de vir, né? Nós vemos aqui, no primeiro tópico, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Vamos estar lendo isso aqui. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba Jerusalém, que é em Judá, edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós já lemos esse texto, né, que está em Esdras, capítulo 1, e tornamos a ler aqui, né? Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Nós vamos ver ali que os judeus eles foram liberados, né, libertos. Nós vamos ver que eles poderiam voltar para a sua cidade, para a sua terra, né? Mas caso alguém não quisesse voltar, ficaria ali, morando ali mesmo na Babilônia, porque alguns já tinham constituído família. Então, aqui nós vamos ver que, através de Ciro, eles receberam a permissão para reedificar o templo, né? Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Isso aqui foi as bênçãos de Deus, né? Os vasos sagrados
seriam devolvidos, né, conforme Ciro, que já havia nomeado ali também Zorobabel como o governador dos judeus. E todos aqueles vasos que Nabucodonosor tinha pego ali quando da invasão de Jerusalém, ele estava devolvendo aqueles vasos para o templo do Senhor. E nós vamos ver aqui que no terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei. Tudo é Deus, irmãos, né? Tudo está nas mãos de Deus, né? Quem sabe Ciro, ele não conheceu a Deus através de Daniel, né? Daniel que era homem de Deus, né? Então, provavelmente, Ciro teve essa experiência com Deus. Em seu coração, ele passou a conhecer a Deus. E a pessoa, quando passa a conhecer a Deus, a pessoa já passa a tomar outras atitudes, já passa a reconhecer Deus como verdadeiro Deus, já passa a reconhecer que Ele não é nada e Deus é tudo, Ele é pequeno e Deus é tudo, Ele é falível e Deus não é falível. Nós vamos ver que Nabucodonosor passou por essa situação, mas foi amarga, né? Porque ele foi comer, virou bicho, né? Foi lá viver com os bichos, porque ele era muito arrogante, mas também depois ele reconheceu que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Então, o homem, quando ele é despertado por Deus, ele começa a trilhar por outros caminhos. Ele começa a tomar outras atitudes, né? Lembra de Saulo, né? Que depois se transformou no Paulo, né? Saulo e Paulo é a mesma coisa, só que um nome é hebraico, o outro é romano. E nós vamos ver que lá em Atos 9:5, ali Saulo tem um encontro com Jesus. E a partir dali a vida de Saulo mudou, que é o Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que fez um grande trabalho, uma grande obra para o Senhor. Mas era uma pessoa também temida, era uma pessoa que perseguia os cristãos, matava os cristãos, até que um dia ele teve um encontro com o Senhor. E todos que têm encontro com o Senhor, muda. Pode ter certeza que muda. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, né, se não for pelo Espírito Santo. Todos aqueles que recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele confessa o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. E com certeza Ciro teve essa experiência ali com Deus, né? Nós vamos ver também outro personagem da Bíblia, foi Zaqueu, né? Que quando teve encontro com Jesus, ele queria até devolver pelo menos 4 vezes mais, se por acaso ele tivesse defraudado alguém. Porque a pessoa, quando ele tem encontro com Jesus, ele já muda as atitudes, a situação, né? Ele já começa a se arrepender dos seus pecados, ele começa realmente a entender que Deus é Deus na nossa vida e não há outro modo de você querer ser uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa, digamos assim, quando ela tem um encontro com Deus, se ela roubava, ela não rouba mais, né? Se prostituía, não se prostitui mais, né? Era viciado, agora não é mais viciado. Era idólatra, agora não é mais idólatra. Mentia, agora não mente mais. Tinha inveja, agora não tem inveja mais. Pecava, agora não peca mais. Por quê? Se rendeu aos pés de Cristo, né? É por isso que Paulo disse assim, quando nós temos uma vida reta diante de Deus, não é mais nós que vivemos. É Cristo que vive em nós, né? E passamos a viver uma nova vida, passamos a ser uma nova criatura,
passamos a ser considerado filho de Deus. Não somos mais criatura, agora nós somos filhos. E então, agora ele tem o que? Ele tem comunhão com Deus. Né? Ele tem comunhão com Deus, ele tem a vida de Deus em si, ele tem o Espírito de Deus em si, ele tem o amor de Deus em si, ele tem a paz de Deus em si, é Cristo que vive nele. Agora ele já não vai viver mais pelas obras da carne, mas agora ele vai viver de acordo com o fruto do Espírito, porque é o Espírito que está nele. E nós vamos ver aqui que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais também. Né? O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor, conforme está lá Isaías 45:1. Né? E com certeza ele recebeu a bênção do Espírito Santo. Né? Que coisa, né? Que coisa tremenda, né? Quando nós olhamos para a nação judia, dos judeus, né? Eles tinham tudo para dar certo. Né? Mas eles quebraram muitas alianças com Deus. Né? Os pactos com Deus, eles quebraram tudo. Né? Então, chegou um momento que não tinha jeito. Deus os levou para a Babilônia, ficou 70 anos cativo em Babilônia, para curar do que, irmãos? Principalmente da idolatria e de outros pecados mais. Nós vamos ver que essa cura da idolatria, ela vai refletir lá na frente, numa outra dispensação, na dispensação lá, na época da grande tribulação, quando o anticristo vai querer ser adorado, mas aí vai cair, no nosso linguajar hoje, né, a ficha dos judeus, né? Que aquele ali não é o Messias que eles estavam esperando. Né? Nós vamos ver que lá no finalzinho da grande tribulação, Jesus vem os livrar ali, quando vai ter ali aquela guerra no Armagedon. Então, se eles não tivessem seguido essa linha contrária à linha de Deus, eles não tinham ido para a Babilônia. Mas como eles foram rebeldes, assim como foram aqueles rebeldes lá no deserto, também Deus os julgou. Se eles não tivessem sido rebeldes, eles teriam levado uma vida deleitosa ali na cidade de Jerusalém. Mas passaram 70 anos ali para se curar, né? Depois Deus vem e julga a Babilônia também, através, usando Círios, né? Ciro e os médios, os persas, onde eles vão tomar a Babilônia, e em seguida vão estar libertando o povo de Deus para que eles vão lá para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade santa e prosseguir adiante e pelo menos não cometer mais tantas coisas que desagradam a Deus. Mas nós vamos ver que durante toda a história, até os dias de hoje, o ser humano ele é muito complicado. Né? Ele é muito complicado, mas que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós. Né? Que possamos, na nossa oração, sempre estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos filhos, da nossa posteridade, daqueles que fazem parte do nosso meio, para que eles também possam alcançar a misericórdia de Deus. Então, nesse trimestre, já finalizando aqui, nós vamos estar estudando, né, os princípios divinos em tempos de crise. E nós vamos ver, nós vamos estar estudando ainda sobre Esdras, sobre Neemias, reestudando, né, digamos assim, tudo aquilo que nós já estudamos lá em 1993. Nessa lição nós vamos estar vendo aqui novamente esses estudos para a edificação do povo de Deus. Na verdade, nós estamos vivendo em tempo de crise, né? Mas maior é Deus do que a crise. Maior é Deus que todos os problemas. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Mas o que nós precisamos fazer? Ser obedientes, né? Ser obedientes a Deus, andar em santidade,
não fazer aquilo que desagrada o Senhor. Amém. Eu quero aqui agradecer, que Deus os abençoe na pessoa bendita de Jesus Cristo, reiterando que a nossa igreja fica ali na Avenida Itaberaba 4645. Se você quiser nos fazer uma visita, nós estamos ali, o pastor Soré está ali para te receber. Nós temos culto na terça-feira, que é a partir das 20 horas, às 19h30 coração, 20 horas começa o culto. Na quinta-feira a mesma coisa, começa às 19h30 e às 20 horas o culto, é um culto com a família. E no domingo nós temos o nosso culto também com a família, que começa às 18 horas, né? Às 17h30 coração e às 18 horas. E aqui eu faço aqui um convite para você, se você quiser nos visitar ali, vamos recebê-lo, pode ter certeza, com muita alegria e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa lição, por esse início de trimestre, Senhor, que as aulas ainda estão sendo dadas por vídeos. Ó Senhor, que logo possamos estar ali na nossa congregação, os demais irmãos nas outras congregações também, estudando da Tua palavra, Senhor. Pai bendito, é o Senhor que diz o sim, o não e o espera. E nós estamos, Senhor, em Ti, aguardando em Ti, Senhor, porque só o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, pode nos dar a satisfação de prosseguir alegres e confiantes até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, por essa razão, eu oro aqui, te agradecendo, Senhor, por essa escola dominical, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.